Bom dia, sexta-feira, dia 8 de agosto, e não é interessante ver a astrologia funcionando nos eventos da semana, nos eventos do país, assim com tanta evidência, gente? Porque desde que Marte ingressou em Libra, o clima esquentou, né? Aplicando a oposição a Saturno, e ver toda essa bagunça no país que a gente teve nesses últimos dias, tomada de congresso, é o que eu falei para vocês. Geralmente o Marte em Libra, ele tem um perfil que não é muito agressivo diretamente, mas ele vai por vias tortas, assim, né, indireto. E ainda como ele está aplicando uma oposição a Saturno, ele tem um perfil agressivo, que foi o que a gente viu. Agora, é um pouquinho mais preocupante porque o ponto ápice dessa oposição é hoje, gente, 23h52. E ocorre exatamente no momento em que a Lua também estará se aplicando a uma oposição ao Sol, marcando a fase cheia, que vai ser perfeita amanhã, 4h55 da madrugada. Então, a sexta-feira tem a Lua em Aquário saindo de uma oposição a Mercúrio, seguindo para uma oposição com o Sol, não está lá grandes coisas, está peregrina em Aquário, não tem muita força, né, no signo de Aquário. Para inícios o dia não é bom, inícios ou mudanças importantes, grandes ousadias, né, grandes riscos, hoje o dia não é bom. E tenha cautela, assim, com o perfil mais argumentativo e tal. O clima tá muito tenso, né? Porque, como eu falei para vocês, Marte em Libra, sozinho, ele não tem um embate direto, agressivo, militar, né? Não é combatente. Geralmente, ele tem um perfil um pouco mais hesitante. Mas é meio raivoso, sim, né? Porque é um tema de Marte, naturalmente. Às vezes dá uma nuance meio distorcida, dá uma impressão de pacificação, mas não. Só que ele chega a uma oposição a Saturno que está no ponto onde ele tem domicílio. Então, Saturno beneficia mais Marte do que Marte beneficia Saturno, porque Marte está em Libra, que é a exaltação de Saturno. E por isso a gente tem um clima muito tenso. Tá? Então, em contexto do mundo, em termos de notícia, o dia é propenso a problemas graves, né? Situações mais impactantes, como podemos ter no contexto nacional também, porque nós estamos vendo aí, né, 2 dias bem agitados, até deu uma diminuída, né, ontem e tal, mas pode voltar a ficar um pouco mais tenso ainda. Bom, depois que Marte passa por essa oposição a Saturno, hoje às 23h52, ele vai gradualmente se afastando, né, diminuindo a influência. Então, demora ainda mais alguns diazinhos para a gente se livrar completamente, né. E a fase cheia, como eu falei nas reflexões semanais, vai pegar o eixo de casa 2 e casa 8. Então, a Lua estará na casa 8, no signo de Aquário, e o Sol em Leão na casa 2. A Lua é o regente do ascendente na carta da lunação, da Lua cheia, calculada para Brasília, né? Para a gente ter uma visão do país. E então nós, né, como identidade de país, lá na economia internacional, nos fatores financeiros do âmbito internacional. A casa 8 também é uma casa de temática militar, né? Uma casa de tensões, né? Mas pelo eixo Sol e Lua parece muito assunto econômico. Então, essa retomada da temática tarifária pode ganhar mais donos. Então, esses últimos dias que trouxeram outro tema de anistia, esse tema que gira em torno de Congresso, de Senado, pode ser que diminua um pouquinho mais nesses dias seguintes, né? E a fase cheia marque para os próximos 15 dias a retomada do assunto com a temática economia, né? De maneira geral. Agora, o que acontece? A fase cheia é o ponto máximo de visibilidade da Lua. No ciclo lunar é o ponto mais forte, só que acontece nesse mês com a Lua muito, muito fraca, né? Numa casa sucedente. E o Sol, né, vai estar no ponto onde ele tem domicílio, que é no signo de Leão. E na casa 2. Então, para esse assunto de economia, tarifas e etc., né, mas o assunto da economia de uma maneira geral, ele volta, né, para o tono, só que na casa 2, que envolve a economia do nosso país, tem o Sol. Bom, a gente pode pensar em indicadores gerais que podem ser como indicadores de melhoria, porque o Sol está muito forte, né? Ou podemos pensar, todos os temas, né, vinculados à economia, dinheiro, vão aparecer na pauta. Nesse tema de tarifas e tal, que de alguma forma haja algum benefício para o país, né? Então, daquela lista lá dos 700 itens que ficaram de fora, pode ser que tenha um aumento da lista. Outros itens importantes podem ser incluídos nas exceções, né? Pode acontecer isso, né? Porque o Sol em Leão na casa 2 acaba ficando muito forte, bem melhor do que a configuração da Lua. Então, assim, parece que o Brasil não tem muitos recursos
ali no jogo internacional, no plano da economia, mas de uma ou outra maneira, para a nossa economia, tem um Sol e Leão ali. Então vamos ver, né? Porque às vezes as coisas acontecem até bem no nível de surpresas, né? De coisas diferentes que venham a beneficiar uma outra coisa. Eu sei que estão acontecendo negociações, né? Como a gente tem visto na mídia. Tem o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, parece que foi para lá, enfim, tem empresários, tem toda essa dinâmica aí fluindo em torno desse assunto de negociação, e pode ser aí que tenha uma outra notícia favorável, pode ser outros indicadores, né, que não sejam diretamente relacionados à tarifação, mas como é o tema do momento, né, no assunto econômico, então eu acredito mais nesse sentido, mas vamos acompanhando aí, tá bom? Bom, me acompanhe amanhã nas reflexões semanais. Vou postar semana que vem. Gente, tem uma conjunção de Vênus com Júpiter muito legal. Tem um sextil entre Mercúrio e Marte também legal. E aí a gente vai ter também Mercúrio voltando ao movimento direto. Então parece que a semana que vem é bem melhor do que essa, porque essa ficou muito tensa, né? E no domingo vou continuar com o tema da metáfora da embarcação, para a gente ver aí como tá a qualidade da sua alma e para seguir nessa jornada aí da embarcação, tá bom? Então me acompanha. Um ótimo final de semana para vocês. Até amanhã, então. Até mais.